Olá, sejam muito bem-vindos para mais essa aula de História aqui no Conexão Escola. Eu sou o professor Wilson Duarte, juntamente com o professor intérprete Vinícius, estaremos aqui com vocês em mais uma aula hoje. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o trabalho, suas relações e contradições na história, os problemas gerados, os problemas existentes relacionados ao trabalho com o passar do tempo. Serão abordados conceitos que visam contribuir para uma maior compreensão de nossa realidade política, social e cultural, em relação às formas de trabalho pelas quais as sociedades humanas e brasileiras passaram. Essa imagem eu trouxe no sentido de provocar uma reflexão em vocês e com vocês. Por quê? Ela retrata trabalho infantil. Isso é trabalho infantil. Observem bem as características, tente imaginar a idade dessas crianças, o que elas estão fazendo. Mais uma imagem demonstrando o que é trabalhar de forma a explorar as crianças. Não é um trabalho que você realiza, seja na mercearia, em alguma empresa que o seu pai possua. Isso não é trabalho escravo. Essas imagens que eu quero compartilhar com vocês são exemplos do que pode ser considerado trabalho escravo. E esse trabalho escravo ele existiu ao longo do tempo, mas ele permanece mesmo sendo extinguido a escravidão como foi em 1888 no Brasil. A maioria das pessoas necessita trabalhar para viver, para ter o que comer, vestir, onde morar e conseguir se manter, ter outros produtos. Até aquelas pessoas que não trabalham dependem do trabalho dos outros para poder viver. Existem muitas formas de trabalho e todas elas são importantes. Alguns tipos requerem grande esforço físico, enquanto outros exigem um nível alto de educação. Mas todas as formas de trabalho, elas colaboram com o desenvolvimento e o bom andamento da sociedade que nós estamos inseridos, que nós vivemos. Isso é importante nós destacarmos. Mas e o trabalho escravo? O que significa trabalho escravo? O que é o trabalho escravo? Quais as características do trabalho escravo? As sociedades, a maneira que elas vão evoluindo, elas provocam algumas mudanças. Nós tínhamos uma sociedade de organização mais simples, onde todos trabalhavam e todos tinham acesso à terra. E depois as pessoas passaram a trabalhar em pequenos grupos, familiares ou tribais, e nem todos realizavam o mesmo tipo de trabalho. Existia uma diferenciação desse trabalho realizado por essas pessoas à medida que a sociedade começou a se desenvolver. Continuemos. Agora, falando sobre as instituições sociais, dividiam o trabalho entre os trabalhadores livres, escravizados e servos. Isso sempre existiu na história humana, aqueles que eram trabalhadores livres, trabalhadores escravizados e os servos. Mas em nossas culturas, na cultura humana, nas várias culturas que existem ao longo da história humana, sempre houveram povos que escravizaram outros povos e exploraram esses povos. Nessa perspectiva de escravidão, escravização, nós vamos debater o seguinte conceito com vocês, apresentar o conceito. Escravidão é tornar uma pessoa propriedade de outra, onde a pessoa escravizada não possui nenhum direito e é tratado como uma mercadoria. Ela perde a sua essência, a sua alma, aquilo que ela é, e se torna um objeto, sendo então obrigado a trabalhar para o seu dono, sem receber nenhum pagamento pelos trabalhos realizados e além de receber castigos também, sejam eles corporais, psicológicos e etc. Nós precisamos ponderar um pouquinho sobre essa relação desse trabalho, de a pessoa se tornar mercadoria. Eu compro, por exemplo, o que é uma mercadoria? Se eu quero um pacote de arroz, que é uma mercadoria, eu vou ao mercado, eu tenho que ter dinheiro, comprar
mas eu compro aquilo e levo para casa. Ela é a mercadoria. Agora, um ser humano ser transformado em mercadoria, era essa a noção de ser escravizado. E à medida que o tempo passou, que o tempo passava, nós sempre tivemos na história essa relação de escravidão. Eu trouxe para vocês essa imagem que representa os escravos na Grécia Antiga, que na Grécia também existiam escravos e eram os escravizados. Na Idade Média, nós tivemos uma mudança na configuração. Essa ilustração que eu trouxe para vocês mostra os servos. Os servos, eles sustentavam o senhor feudal e aqueles que dele dependiam através do seu trabalho. Eles não eram escravizados, mas não tinham liberdade para fugir ou para sair do feudo em qualquer situação. Ali no feudo eles nasciam, viviam e ali eles deveriam permanecer. Dando continuidade à nossa aula, ao nosso debate, nós precisamos compreender que, embora sempre existissem essas relações de escravidão, de servidão, as pessoas elas não ficavam quietas. Algumas se manifestavam, elas buscavam garantir os seus direitos, lutar para ter direitos, que muitos até então talvez nem conhecessem. Então, durante muitas guerras que existiram na República Romana, que é esse exemplo que eu vou trazer para vocês aqui agora, o que acontecia? Os plebeus, que eram as pessoas de classe mais baixa de Roma, eles eram obrigados a lutar pelos patrícios, que eram a classe mais alta. Os plebeus, eles não tinham direitos políticos, eles não tinham nenhuma lei que os defendesse, mas em épocas de guerra eles eram obrigados a lutar pela cidade e defender essa cidade. Porém, durante uma dessas guerras, os plebeus, eles resolveram que não lutariam uma determinada guerra. Isso resultou na desorganização da produção e várias outras coisas que aconteceram. E aí, o que acontece? Essas lutas, elas passaram a ser reconhecidas. Além de ter que lutar, eles também podiam ser escravizados por dívidas e outras formas de escravidão também existiam. Nessa perspectiva, nessa luta dos plebeus contra os patrícios, o que é que nós vamos ter? Um determinado acontecimento em 494 a.C., eles foram convocados para uma campanha militar, mas eles decidem não ir. Eles se retiram, não vão lutar essa guerra. Os patrícios, então, sem esse poder, essa mão de força, né, que os plebeus representavam, eles resolvem ceder à pressão que os plebeus colocaram. Então, nesse contexto, é criado o que é chamado de tribuno da plebe, o primeiro cargo na Roma Antiga que poderia ser ocupado por plebeus. Em 450 a.C., nós tivemos um outro conflito entre plebeus e patrícios e a lei das 12 tábuas passou a existir. O que é a lei das 12 tábuas? É uma lei escrita, passou a ser escrita as leis romanas. Em 445 a.C. é aprovada a Lei Canuleia, que permitia o casamento interclasses entre plebeus e patrícios, demonstrando mais uma conquista desses plebeus. Nessa perspectiva, então, à medida que o tempo avança e muda essas configurações de trabalho, nós temos a Revolução Industrial, com longas jornadas de trabalho e péssimas condições de trabalho. E uma mão de obra que foi muito utilizada nesse período foi a mão de obra das crianças. Por quê? Porque não recebiam muito dinheiro e eram extremamente explorados. Eu trouxe para vocês, então, algumas imagens demonstrando o trabalho dessas crianças também. E o que acontece? No Brasil, nós tivemos 389 anos de escravidão. Depois passamos a ter um trabalho assalariado. Mas nós tínhamos ausência de leis trabalhistas. Não existia nenhuma lei que garantia direitos e um conforto para o trabalhador. Nessa perspectiva, as pessoas começaram a lutar para ter esses direitos. E as empresas, eventualmente, em determinado ponto, o governo colocava
a polícia contra esses trabalhadores. Então eles eram presos, eles apanhavam, tudo isso porque eles estavam lutando por direitos de ter melhores condições de trabalho. No Brasil, nós tivemos vários ganhos, né, que são os principais direitos do trabalhador brasileiro. Jornada de trabalho, 44 horas semanais, hora extra, carteira de trabalho, licença maternidade, férias, 13º e por aí vai alguns direitos. Então, meus queridos, nesta aula nós apresentamos para vocês os conceitos de trabalho livre, assalariado, trabalho escravo, a servidão. Apresentamos também as lutas e o reconhecimento para se ter direitos trabalhistas, seja na Idade Média, seja em Roma, seja no Brasil da Era Moderna, ou mesmo durante a Revolução Industrial. Essas lutas existiram. E uma coisa importante que eu gostaria de conversar com vocês é sobre os direitos trabalhistas de hoje. Converse com seus pais, seus familiares ou quem é responsável por você e pergunte quais direitos trabalhistas eles possuem. E é importante para eles, esses direitos, eles consideram importante? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que você possa participar sempre conosco, estar sempre à disposição para poder aprender juntamente. Obrigado e até a próxima!